Você já passou por alguém na rua e desviou o olhar? Aquele senhor sentado no chão, com um cobertor velho e um copo de plástico. Talvez tenha sentido um aperto no peito, mas batida em frente. Não posso ajudar todo mundo, você pensou. E você sabe de uma coisa: isso é humano. Mas o problema não é não ajuda. O problema é achar que não fazer nada é neutro. A indiferença não é inofensiva. Ela é ativa. Cada vez que viramos o rosto, escolhemos um lado, o lado do conforto, do não é comigo. E, sem perceber, alimentamos um sistema que trata as pessoas como lixo. Um sistema onde um homem morre na porta de um restaurante de luxo enquanto dentro se brinda com champanhe. Isso não é acidente. É escolha coletiva. Estudos da Universidade de Harvard mostram que o cérebro humano se dessensibiliza com a exposição repetida à miséria. Em poucos dias, quem passa diariamente por áreas de vulnerabilidade social passa a não ver as pessoas. É como um filtro mental de autopreservação. Só que esse filtro tem um preço. Ele mata a empatia. E quando a empatia morre, nasce a Lívia. Porque a Lívia não é só uma vingadora. Ela é o eco do que foi ignorado. É uma memória viva da dor que ninguém quis escutar. E ela não surgiu do nada. Ela foi criada por cada não silencioso, por cada porta fechada, por cada olhar desviado. A indiferença não apenas machuca, ela transforma. Transforma vítimas em fantasmas. E fantasmas, em histórias que não param de ser ouvidas. Essa é a verdade mais incômoda. Ninguém nasce com ódio no coração. Ele é plantado, regado com descaso. Cresce na escuridão do abandono. E quando floresce, vem com força. Não como violência cega, mas como justiça distorcida. Como um espelho quebrado refletindo a sociedade que o criou. Mas e se eu te disser que a Lívia não é um monstro? E se ela for, na verdade, a pessoa mais humana de todas? Porque enquanto o mundo fingia que não via, ela viu tudo. Sentiu tudo. E, apesar de tudo, ainda escolhi dar uma chance. Uma noite. Uma escolha. Será que isso não é, de fato, esperança? Será que, no meio do ódio, ainda havia um grito por amor verdadeiro? Antes de ser a garota suja, antes de ser o pesadelo dos ricos, Lívia era apenas uma menina. Filha de um pedreiro viúvo e uma costureira que vendia panos de prato na feira. Moravam num cortiço no Brás, com paredes finas e sonhos grandes. O pai dela dizia que o trabalho honesto era o maior luxo da vida. Eles não tinham muito, mas tinham dignidade. Até aquela noite de inverno. Foi quando o pai caiu do andaime. Sem seguro, sem direitos, foi deixado na fila do pronto-socorro por horas. Quando finalmente foi atendido, já era tarde. Morreu de hemorragia interna. E Lívia, com apenas 10 anos, viu o corpo ser liberado sem sequer um cobertor. O sistema falhou. A família desabou. A mãe, depressiva, desapareceu meses depois. E Lívia virou mais uma criança nas ruas de São Paulo. A vida na calçada não é uma sequência de dias. É uma guerra diária. Dormir é arriscar a vida. Comer é roubar ou mendigar. E confiar, isso é o maior perigo. Ela foi roubada, agredida, expulsa de estações de trem, humilhada por seguranças, ignorada por centenas. Mas, em vez de quebrar, ela aprendeu. Aprendeu a ler rostos, a prever intenções, a se mover nas sombras. Sobreviveu com superação pura, aquela força que nasce quando você não tem mais nada a perder. E foi nesse inferno que ela descobriu o Le Ciel. Não por acaso. O restaurante ficava perto do ponto onde seu pai costumava esperar por bicos. Ela passava por lá todas as noites, observando. Via os garçons, os cheques, as roupas impecáveis. E um dia, viu o corpo do pai sendo arrastado pela chuva, enquanto um casal entrava no restaurante rindo, com guarda-chuvas de marca. Foi ali que algo em Lívia se partiu, e recolou mais forte. Mas aqui vem o detalhe que ninguém conta. Nos anos seguintes, ela não só sobreviveu, ela estudou. Pegava livros jogados, lia em bibliotecas públicas, assistia a aulas na porta das escolas. Aprendeu francês ouvindo os clientes do Le Ciel. Aprendeu a cozinhar observando pela janela da cozinha. E quando entrou naquela noite, ela não era só uma mendiga. Era uma estrategista. Uma sobrevivente. Uma mulher que carregava uma história emocionante de dor, mas também de coragem silenciosa. E é aqui que a linha entre vítima e vilã desaparece. Porque Lívia não queria vingança. Ela queria ser vista. Ser ouvida. Ter uma chance. E quando Vitor, por um segundo de compaixão, abriu a porta,
foi a primeira vez em 10 anos que alguém reconheceu sua humanidade. Será que esse gesto, por menor que tenha sido, foi a centelha de uma possível redenção? Será que, no fundo, tudo o que ela queria era um pouco de alegria? Um lugar ao calor? Um prato quente? Vitor não era um homem mau. Era um homem ocupado. Um homem que passou 25 anos no Le Ciel, subindo de garçom a maitre, aprendendo que o segredo do sucesso era manter a ordem. Clientes felizes, problemas invisíveis. Essa era a filosofia. E, nesse mundo, pessoas como Lívia eram problemas a serem removidos, discretamente, é claro. Nada de escândalo. Nada de cena. Afinal, o luxo exige limpeza. Até das consciências. Mas naquela noite, com a chuva, as luzes apagadas e aquela jovem olhando nos olhos dele como se lesse sua alma, Vitor vacilou. E nesse vacilo, ele fez algo raro, escolheu parar. Escolheu não seguir o protocolo. Escolheu dar uma chance. Uma única noite. Foi um gesto mínimo, quase invisível. Mas, para Lívia, foi gigantesco. Foi a primeira vez em anos que alguém não a tratou como um risco, mas como uma pessoa. Ela não precisava de pena. Precisava de reconhecimento. De um você existe. E Vitor, sem saber, acendeu uma faísca de esperança. Porque mesmo no meio do ódio, da dor e da vingança, ainda havia um espaço dentro dela que queria acreditar que as pessoas podiam mudar. Que o sistema podia ser quebrado. Que o amor verdadeiro, não romântico, mas humano, ainda era possível. O que aconteceu depois com o coelho, com o vinho azedo, com a faca na mão, tudo isso foi teatro. Um ritual simbólico. Lívia não queria matar. Queria confrontar. Mostrar o reflexo da crueldade deles. O coelho morto. Era o teste de humanidade. O vinho azedo. A corrupção do luxo sem alma. O cheiro de ferrugem no filé. O gosto do dinheiro manchado de indiferença. Tudo foi uma mensagem. Vocês não são melhores. Só têm mais poder. E quando ela largou a faca e disse, você tem uma escolha agora, foi o ápice da transformação. Não dela. Deles. Porque o verdadeiro milagre não foi o centro de apoio que o Le Ciel se tornou, foi o fato de que um homem como Vitor, moldado por décadas de elitismo, tenha sido capaz de olhar para dentro e dizer, estava errado. E isso, meu amigo, é raro. É superação coletiva. É o momento em que a história emocionante de uma menina vira catalisadora de mudança. Mas e os outros? Porque enquanto Vitor mudou, Pierre fugiu. E milhares de outros restaurantes, hotéis, mansões continuam fechando as portas. E é aí que entra a parte mais assustadora dessa história. Lívia pode ter ido embora, mas o sistema que criou ela ainda está aqui. E ele está se reproduzindo. Nas nossas escolhas silenciosas. Nas nossas omissões diárias. Será que estamos criando novas Lívia todos os dias? Nos meses seguintes, relatos começaram a surgir em outras cidades. Uma jovem suja pedindo trabalho em um hotel de luxo. Recusada. Na manhã seguinte, o gerente foi encontrado com um bilhete. Você viu, mas escolheu não ver. Em um salão de beleza em Porto Alegre, um empresário a expulsou com desdém. Horas depois, todas as cadeiras foram encontradas cortadas por baixo, como se pudessem desabar a qualquer momento. E em São Paulo, um casal que morava em uma cobertura no Itaim recusou abrigo a uma mulher com um bebê durante uma tempestade. Na madrugada, ouviram batidas na porta. Ninguém estava lá. Só uma frase escrita com carvão na parede do elevador. Vocês têm uma escolha agora. Mas aqui está o detalhe que ninguém quer admitir. Esses casos não seguem um padrão de violência extrema. Não há mortes confirmadas. Nenhum ataque direto. Tudo é simbólico. Assustador, sim. Mas não aleatório. Cada ato é uma resposta direta à indiferença. Um espelho. Um lembrete. Lívia não está matando. Ela está educando. À força. Com medo. Mas educando. Antropólogos e psicólogos sociais começaram a chamar isso de mito necessário. Histórias como a de Lívia não surgem do nada. Elas nascem quando a realidade é tão cruel que só o sobrenatural consegue fazê-la ser vista. Como os contos de assombração nas ditaduras, como os boatos de justiça divina em tempos de impunidade, Lívia é a versão urbana do grito coletivo. Um aviso disfarçado de lenda. E o mais curioso, depois desses incidentes, muitos desses lugares começaram a mudar. O hotel em BH criou um programa de acolhimento noturno. O salão de beleza em Poá começou a oferecer cursos gratuitos para pessoas em situação de rua. A cobertura no Itaim doou parte do imóvel para um abrigo.
Não por bondade. Por medo. Talvez. Mas no fim, o resultado é o mesmo: alegria onde antes havia exclusão. Amor verdadeiro onde havia desprezo. Mas e se Lívia não for uma pessoa? E se ela for uma ideia? Um movimento? Uma energia que surge toda vez que alguém é ignorado demais, por muito tempo? Porque a verdade é que não precisamos de fantasmas para mudar o mundo. Precisamos apenas de coragem para fazer a escolha certa, antes que a escolha nos seja imposta. E é aqui que a história sai da tela e entra na sua vida. Você não precisa transformar um restaurante de luxo em um centro de apoio, nem enfrentar fantasmas com olhos verdes. Mas você pode fazer algo. E, muitas vezes, o mais simples é o mais poderoso. Um olhar. Um bom dia. Um copo d'água. Um minuto do seu tempo. Parece pouco. Pode ser a primeira vez em dias que alguém sente que existe. Estudos do Instituto de Psicologia da USP mostram que o simples ato de reconhecer alguém em situação de rua, olhando nos olhos, dizendo tudo bem com você, reduz em 68% o sentimento de invisibilidade. E isso não é só bom para eles. É bom para você. Porque cada gesto de humanidade fortalece sua própria empatia, sua conexão com o mundo. Você deixa de ser espectador e vira agente de esperança. Pense assim: e se Lívia tivesse recebido isso há 10 anos? E se alguém, naquele inverno, tivesse dado um cobertor ao pai dela? Ou chamado uma ambulância? Ou apenas dito: você importa? Talvez nada disso tivesse acontecido. Talvez não houvesse vingança. Talvez houvesse apenas alegria. Uma vida salva. Uma história diferente. E você pode ser esse alguém hoje. Não precisa do gesto heróico. Pode ser doar roupas em bom estado, compartilhar uma refeição, apoiar ONGs que trabalham com acolhimento, ou, simplesmente, parar de julgar. Porque muitas vezes, a maior barreira não é a falta de recursos, é o preconceito. A crença de que eles escolheram isso quando, na verdade, muitos foram empurrados para a rua por crises, doenças, abandono. Cada escolha sua ecoa. Quando você ajuda, você não só muda uma vida, você desafia o sistema. Você mostra que a indiferença não é inevitável. Que o amor verdadeiro não é só para filmes. Que a superação não é só dos que estão na rua, é também de quem decide não virar o rosto. E que uma história emocionante pode começar com um único "posso ajudar". Porque no fim, essa história nunca foi só sobre uma garota suja. Foi sobre nós. Sobre cada porta que abrimos, ou fechamos. Sobre o que escolhemos ver. E o que escolhemos ignorar. E se o próximo capítulo dessa lenda dependesse de você, essa história, por mais que pareça um conto de terror urbano, é um espelho. Um reflexo do que acontece quando a sociedade normaliza o sofrimento alheio. Lívia não é um monstro. Ela é o que viramos quando ninguém nos vê. Ela é a voz que o sistema calou. E, no fundo, ela é também a nossa chance de acertar as contas com a própria consciência. Você não precisa acreditar em fantasmas. Mas precisa acreditar na esperança. Na possibilidade de que um simples gesto seu possa quebrar o ciclo. Que um bom dia, um café compartilhado, uma escuta atenta possam ser o início de uma transformação, não só na vida de alguém, mas na sua própria. Porque amor verdadeiro nem sempre vem em abraços. Às vezes, vem em silêncio respeitoso. Em olhar que não julga. Em porta que não se fecha. E se essa história emocionante te tocou, é porque ela já está viva dentro de você. A dor, a superação, o desejo por alegria em meio ao caos. Agora, a pergunta é: o que você vai fazer com isso? Vai deixar que a indiferença siga dominando? Ou vai ser o primeiro a estender a mão? Porque a verdadeira mensagem não está na chuva, nem na faca, nem no coelho morto. Está na escolha. E ela não vem só nas noites de tempestade. Vem todo dia. Em cada olhar que você cruza. Em cada pessoa que pede ajuda. Em cada segundo em que você decide ser parte do problema, ou parte da solução. Se esse vídeo te fez refletir, não guarde isso só para você. Compartilhe. Pode ser que alguém precise ouvir isso hoje. Alguém que está prestes a desistir. Alguém que ainda não viu seu valor. Ou alguém que, como Vitor, ainda tem uma escolha a fazer. Você já teve um momento em que escolheu ajudar, mesmo que parecesse pequeno? Ou você já se arrependeu de não ter feito nada? Sua história pode inspirar outra pessoa a mudar. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já quer ser diferente. Inscreva-se no canal. Ative o sininho.
porque ainda temos muitas histórias para contar, muitos espelhos para mostrar, e muitas escolhas pela frente. Lembre-se, a próxima vez que chover forte, pode não ser só o céu que está pedindo atenção. Pode ser alguém na sua frente. Alguém como Lívia. Alguém que só quer uma chance. Dê essa chance, antes que ela precise voltar.